Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos novamente com o nosso Conexão Feminina, com o nosso quadro Papo de Mulher. E eu já estou muito feliz de saber que você está aí do outro lado. Esse programa foi criado para nos aproximarmos do Senhor, para sabermos mais da Palavra de Deus e também para adquirirmos conhecimento em várias áreas da nossa vida. Eu sou a diaconisa Lu Clemente, estou tão feliz de tê-la conosco e eu quero te convidar a ser um amigo da missão. Isso faz toda a diferença para que a nossa TV Viva a Promessa continue no ar. A nossa chave Pix aparece aqui embaixo, que você também possa contribuir sendo um amigo da missão. E o programa de hoje, como sempre, está imperdível. Nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela foi gabaritada para falar sobre esse assunto. E assim, a gente sempre fala que é um papo de mulher. Eu costumo falar sempre no feminino, mas para você, amadinho, que está aí do outro lado, que eu sei que você também nos acompanha, vão ter assim, informações importantíssimas para você que está hoje empregado, para você que também procura uma oportunidade de um novo emprego, se especializar, enfim, fica conosco. Eu tenho uma novidade no programa de hoje. Nós vamos ter um brinde, nós vamos ter um presente para você que ficar aí até o final. Então, estou te convidando a ficar até o final para que você saiba qual é esse presente. E você pode ser o ganhador, a ganhadora, e vai te ajudar muitíssimo. Vamos para a nossa vinheta e daqui a pouquinho estaremos de volta. Olá, estamos de volta. E esse é o nosso quadro Papo de Mulher, do nosso programa Conexão Feminina. E hoje nós temos uma convidada que vai nos trazer tantas informações. Eu já estive conversando com ela ali nos bastidores e aprendi tanta coisa e tenho certeza que vocês aí em casa também aprenderão muito. Como eu falei, o programa de hoje nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. E eu gostaria, antes de apresentar a nossa convidada, trazer um dado muito legal para você. A taxa de participação feminina no mercado de trabalho aumentou de 34,8% em 1990 para 52,2% em 2023, segundo o GovBR. A ocupação feminina totalizou 43.380.636 mulheres em 2022, um recorde histórico. A mulherada tem saído para trabalhar. E agora eu quero te apresentar a Elaine, nossa convidada de hoje. Se apresente para os nossos telespectadores, querida. Lu, primeiro, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouquinho de mim, hoje eu atuo como mentora de liderança, mentora de carreira e também de negócios, trazendo ali um caminho eficiente, eficaz para quem busca ali uma recolocação, uma nova oportunidade no mercado de trabalho ou posicionar de uma forma estratégica o seu negócio dentro da maior rede de negócios do mundo, que é o LinkedIn. Com certeza. Viram? Hoje está chique demais da conta. E vamos aprender muito, muito, porque, como eu falei, tiveram informações que a Elaine me trouxe que eu nem imaginava que existiam. E às vezes a pessoa está aí, né? Procura emprego, faz entrevista. Por que será que não é chamada? Por que fica ali tanto tempo disponível? É óbvio que muitas vezes é porque o Senhor permite que nós estejamos assim. Mas como é importante estarmos capacitados para esse mundo dos negócios. Vamos às perguntas? Vamos. Laine, em primeiro lugar, eu queria dizer assim que eu estou muito honrada e muito feliz. Que eu sempre falo que todas que vêm aqui são presentes de Deus em nossas vidas. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor preparou este momento para que nós estivéssemos juntas, para que você trouxesse orientações tão importantes para as nossas amadinhas, para os nossos amadinhos lá de casa. Vamos à pergunta. Como começou sua trajetória no mercado de trabalho e quais foram os principais desafios que enfrentou como mulher nesse caminho? Muito bacana. É legal a gente fazer essa retomada, essa retrospectiva, que eu falo que quando eu iniciei no mercado de trabalho, era um cenário muito diferente do
do mercado atual, né? Eu sou de uma época que, para a gente buscar o trabalho, a gente ia lá no domingo, comprava aquele jornal, haviam classificados, Sim. você buscava o classificado lá, a seção de empregos, via o que tinha mais relação com o que você gostaria de trabalhar e você ia até o local com o seu currículo em mãos, né? Para fazer essa entrega e ali começava o processo seletivo. Então, a minha jornada começou dessa forma. O trabalho formal, eu trabalho desde os 16 anos e o meu primeiro emprego foi dessa forma, nessa maneira de processo seletivo. Então, iniciei na área administrativa, depois fui para vendas e já estava estudando muito sobre tecnologia, que foi a minha primeira formação ali em processamentos de dados. Sim. Mas sempre fui muito curiosa também com línguas, fui estudar letras, tive a oportunidade, depois de realmente me inserir no mercado de tecnologia, estava ali no primeiro semestre da Faculdade de Letras e eu iniciei como programadora, trabalhando com sistema mesmo, em um grande banco do Brasil. E ali eu não saí mais de tecnologia, né, Lu? Fui mudando as áreas e eu falo que era uma época que a pessoa de tecnologia ela acabava fazendo vários papéis, que hoje no mercado ele é bem segmentado. Sim. Né? Então, eu fazia desde a análise de negócios, de entender o que a gente precisava fazer para criar aquele sistema. Eu trabalhei bem no início muito com sistemas que faziam o pagamento das remunerações variáveis das agências. Então, eram campanhas ali trimestrais, semestrais, então a gente entendia o que o negócio necessitava, fazia o desenvolvimento do sistema, fazia o teste e fazia até a implementação, que era ali onde iria o pagamento do variável na folha de pagamento para aquele colaborador, né, da rede de agências. E eu fui entendendo que eu gostava muito, assim, de entender de negócios, de lidar com as pessoas, e eu fui, de certa forma, na carreira transitando. Sim. Eu fui indo mais para a área de negócio, fui para análise de negócio, fui trabalhar com internet, fui aprender mais sobre gestão de pessoas e de times, e pude ir mais para uma área de gestão. Então, mais de 10 anos de gestão de pessoas, atuando ali no mercado corporativo, mas sempre falando muito de tecnologia. Pude trabalhar em grandes consultorias de tecnologia, atendendo diferentes segmentos, e pude entender melhor, até por estar na cadeira de quem selecionava time, selecionava ali equipes, né? O que a gente realmente olhava com carinho num currículo, num perfil, e para chegar no melhor candidato para uma determinada posição. Então, é um pouquinho ali da minha história. Então, Laine, é interessante que quando você fala, eu transitei em várias áreas para que você fosse a profissional que você é hoje, é interessante que você aprenda outras áreas. E hoje você está gabaritada, como eu te falei, porque você está preparada para exercer a função que você exerce hoje. E eu achei muito fofo quando você fala, você olha ali no currículo, porque eu vejo que você olha os detalhes, você vê o perfil real do candidato, e isso é de extrema importância, porque não pode ser um olhar frio, não é? A pessoa que está ali à busca de um profissional, é interessante que ela veja o perfil completo daquele profissional, o qual ela pode vir a contratar. Agora, Laine, quais foram os principais aprendizados ao liderar equipes mistas? Porque é fácil também não, né? Mas quando você está ali só com mulher fala de mulher para mulher, né? Papo de mulher. Aí você está lá liderando uma equipe de homens e mulheres. Como foi para você? Como tem sido? Que bacana. Eu falo que assim, o mercado de tecnologia ele é um mercado bem masculino, né? E eu tive ali a honra de poder liderar vários times de implementação de tecnologia, alguns a qual eu era a única mulher, inclusive, né? Na liderança, ou outros times que tinha eu e mais uma. Então, é um mercado que ainda vê assim, pouco interesse ou baixo em relação ao mercado como um todo do público feminino, né? E falando nesse desafio, eu falo, a gente precisa ter mais mulheres
e nas diferentes áreas. Fala de novo, Laine. Temos que ter você, mulher, em Isso diferentes mesmo. áreas, porque a gente traz uma visão mais plural em alguns pontos, né? A mulher pensa diferente do homem, a gente acaba tendo ali um equilíbrio de ideias, de olhar, né? Que beneficia muito os negócios, as implementações, né? E é claro, tudo muito pautado na preparação. Quando eu comecei a ver que, nossa, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com gente, eu fui me especializar mais, eu fui fazer um MBA em gestão de projetos, de pessoas, fui entender melhor, fui fazer capacitação para entender melhor o ser humano, para poder liderar melhor. Então, essa preparação também é importante, né? Que a gente busque, com base no aonde eu quero chegar na carreira, no papel que eu quero atuar, quais são as competências, as habilidades que eu preciso obter, e você buscar um caminho, ou seja, num curso formal, numa especialização, numa mentoria. Hoje a gente tem o conhecimento de uma maneira muito mais rápida e leve, né, Lu, com a tecnologia e uma infinidade ali de cursos online por meio de um episódio como esse, que pode te trazer também conhecimento aí nas diversas áreas. Então, a preparação é muito importante. Então, quando eu estive na cadeira ali de recrutadora para um time, a gente olhava muito isso. E quando a gente fala no mercado de tecnologia mais específico, é um mercado que ele muda muito rápido. Então, a gente, sobretudo, olhava, essa pessoa, ela tem um interesse em continuar se atualizando, saber mais, porque o mercado está mudando. Todos os dias. E para a gente estar ali à frente, a gente precisa ter pessoas que estejam se atualizando. Então, inclusive, analisar essa habilidade do profissional querer se atualizar é algo que pode ser visto no currículo. E é muito legal o recadinho que você deu para as mulheres, né? Porque existiam épocas assim que só mulher cozinhava, só mulher limpava, só homem fazia, por exemplo, era piloto de aeronaves, e meu marido é pastor voluntário e ele trabalha na área da aviação. E eu achei assim algo fantástico quando ele chegou um dia, já tem muitos anos, deve ter uns 18, 19 anos. E ele falou, contrataram um mecânico de aeronaves, uma moça. E eu achei muito lindo. A mulher pode fazer de tudo no mercado de trabalho. E é interessante porque existem algumas partes da aeronave que são menorzinhas. De repente, a mão de uma mulher cabe ali naquele lugarzinho. Umas mulheres, né, são lindas, altas, que não é meu caso, mas as que são menorzinhas também se encaixam. Então, é muito interessante quando nós vemos que antes uma profissão que era somente do sexo masculino, hoje as amadinhas também podem fazer. E isso é com especialização, não é? É estudando, buscando conhecimento, fazendo cursos, treinamentos. Afinal, mulher pode fazer todas as coisas, né? Então, as amadinhas lá de casa, se tem o desejo de ser mecânico de aeronave, vai lá e seja. Tem o desejo, sei lá, de pintar a parede, vai lá e pinta. Tem o desejo de ser construtora, vai lá e seja. Nada impede. Mas eu vejo, no pouco que nós conversamos também antes, você enfatiza e bate muito o martelo. Precisa de conhecimento, precisa de especialização. E isso é o mais importante em todas as áreas. E no mercado de trabalho, nesse mundo corporativo que vivemos, é igual você falou, algo que hoje é novidade, amanhã não é mais. Já mudou uma função, ainda mais na tecnologia, que às vezes não dá nem tempo de você piscar, já mudou tudo. Então é muito importante mesmo buscar especialização. Laine, na sua visão, o que diferencia a liderança feminina e como ela impacta os resultados nas empresas? Ótima pergunta. Primeiro que eu falo sempre que é importante a pluralidade nos ambientes, né? Para você ter uma visão distinta ali na gestão, na forma de lidar, e até algo que é um pouco polêmico em alguns processos seletivos, a gente vê muitos relatos, né, de pessoas que se tornaram mães quando retornaram da licença maternidade,
foram desligadas, né? Empresas que vêm de uma forma negativa, por exemplo, a maternidade, né? Que a pessoa não vai conseguir fazer a doação. E eu vejo muito o inverso, né? Aquela profissional que se tornou mãe, quantas outras habilidades que ela desenvolveu de gestão do tempo, de priorização, e ela acaba se tornando uma profissional ainda melhor, né? De ser muito produtiva ali no tempo que ela tem, porque ela tem outras atividades, né? Então, a empresa que vê a riqueza nisso, ela acaba tendo um resultado melhor, porque ela tem uma visão compartilhada ali, tanto uma visão feminina quanto masculina, tem essa pluralidade e, com certeza, os negócios são mais frutíferos, né? Então, é essencial você ter, dentro da liderança, também mulheres. E é muito interessante você falar isso, porque há muitos anos, coisa de 20, 25 anos, realmente os gestores procuravam mais homens para se contratar. E, infelizmente, muitas vezes, e eu acredito que você ainda mais do que eu, nós ouvimos assim, tem alguém para indicar, mas que seja homem, né? Porque mulher fica grávida, mulher tem a licença maternidade, e hoje já não existe mais isso. Pode ser que exista entre um ou outro que ainda tenha lá a mente meio cauterizada, mas a maioria hoje é porque mulher dá um toque especial. Os homens são muito especiais, mas é interessante isso que você falou de serem mistos, das empresas contratarem ambos os sexos, porque um pensamento diferente junta com outro pensamento diferente e acaba num denominador comum que é positivo para a empresa, não é dessa forma? Com certeza, isso é essencial. Laine, como as mulheres podem se posicionar melhor para conquistar espaços de liderança sem perder a sua autenticidade? Olha, eu falo muito que primeiro você tem que ser quem você é. Muito bem. Né? Você ser autêntico ali nos seus valores, no seu posicionamento. E atendendo ali muitos profissionais de carreira, né, que querem ir para o próximo passo. Eles falam, eu estou há tanto tempo nessa posição, como que eu faço para eu ser visto, né? Já pronto, preparado. E eu falo muito que você haja e faça as coisas que esse próximo patamar exige. Então, por exemplo, se você está num cargo ali de sênior, de especialista, e você quer uma posição de liderança, o que o seu líder faz, a sua líder faz? Qual é a postura, o jeito de falar, as ações, as atividades? Quais habilidades essa pessoa tem que você ainda não tem, que você precisa se especializar, né? E o que de responsabilidade você pode tomar para si, mesmo ainda nesse papel? Porque eu falo, quando você se coloca à disposição, você é um profissional proativo. Sim. E você começa ali a se destacar pela sua proatividade e ação, às vezes você já está fazendo tudo que aquele papel do próximo nível exige, e aí, assim, é natural, não tem como não promover, porque a pessoa já está naquele patamar, ela já age como tal, e aí a promoção ela vem de uma maneira muito leve, muito fácil. Então, algumas pessoas, elas esperam estar numa posição para fazer determinadas coisas, e às vezes é essa falta de proatividade, de ação, que não a leva para o outro patamar. Sim, ela já está exercendo. Portanto, obviamente, a promoção virá. Exato. E é muito rico mesmo o que você falou. Laine, como o mercado vem respondendo à presença crescente de mulheres em posições de poder, estamos avançando de forma consciente? É até lindo ouvir o primeiro dado que você trouxe, né, do aumento das mulheres Sim. no mercado. E a gente vê que as próprias leis, né, e as convenções têm trazido uma força maior para ter essa inserção mais com equidade das mulheres. Então, a CLT hoje fala, inclusive, que uma mulher e um homem numa mesma posição
deve ganhar a mesma remuneração. Então, essas políticas públicas, elas colaboram para um aumento. Você pode ver, quem está em busca de uma oportunidade, vê muitas vezes hoje no mercado de trabalho algumas vagas que são afirmativas para mulheres, né? Que prevê ali ter no mínimo uma cota, né, que legal, de mulheres, né, naquele assunto. Então, esse tipo de política tem ajudado a aumentar esse número e tem sido muito promissor ali no mercado. É claro, a gente sabe que ainda há disparidades, a equidade não é tão clara, às vezes não existe transparência em todos os mercados, mas é um grande avanço. Enorme. Um grande avanço. Sim. Quais habilidades você acredita que serão essenciais para as mulheres que querem se destacar nos próximos anos? Aquela amadinha que está lá em casa. Aí ela está ouvindo tudo que nós estamos falando, todas as ricas informações que você está nos trazendo. Ela, mas peraí, o que eu preciso fazer? Como eu preciso me posicionar a partir de agora? Quais as habilidades que eu preciso procurar? Quais as ferramentas necessárias que eu preciso para mudar a situação que eu vivo hoje, por exemplo? Eu digo, e aí, tanto para mulheres quanto para homens, independente do segmento de atuação, né, independente de ser área de tecnologia, a gente vê um crescente número de uso da tecnologia, falando bem especial sobre a inteligência artificial, né, que vem ganhando força, e desde as atividades mais simples, né? E eu ouço pessoas falarem, nossa, a inteligência artificial vai acabar com muitos postos de trabalho, vai mudar, muita gente vai deixar de atuar nisso ou aquilo. Sim, isso já está acontecendo. E as pessoas que vão se diferenciar no mercado é aquelas que sabem utilizar a tecnologia. Então, que passo você pode dar dentro do seu segmento, dentro da sua atuação, de conhecer essas novas tecnologias? Eu falei da inteligência artificial, mas olhando como as tecnologias emergentes, né, que vêm ao encontro aí, desses avanços tecnológicos. Hoje, por exemplo, se a gente falar em inteligência artificial, a gente já tem empresas que substituíram um atendimento ali humano pelos agentes de inteligência artificial, que fazem ali 24 horas um atendimento, e não é aquele atendimento que a gente tem ainda no mercado chato, que é diz que aí você clica no 2, aí vai estar a resposta. Não, é alguém atendendo, falando muito bem do seu negócio, que você nem sabe se é humano ou se é uma máquina. Está tão perfeito. Muito perfeito. Inclusive, há operações que iniciam um agente de inteligência artificial, em seguida é um humano entrando, falando, continuando um processo, desde um processo de atendimento até um processo de venda, um atendimento pós-venda. Então, a gente vê o mercado mudando, e quem buscar esse conhecimento de como utilizar esse tipo de tecnologia em diferentes áreas vai se diferenciar. Ou seja, tudo vai ao encontro de capacitação e atualização dentro do mercado. É muito importante mesmo. Você é uma job hunter, é isso? Isso. Então, o que mais preza na decisão de uma contratação? Antes, explica lá para as amadinhas e os amadinhos o que é uma job hunter. Claro, Lu. Imagina assim, você ter alguém buscando a vaga ideal para você. O seu número. Que te cai bem, isso, né? Feito sob medida. Exato. E a gente hoje já foi no mercado algo muito ali para os níveis só executivos, de diretoria, e hoje não é algo tão elitizado. A gente tem ali até para cargos de base, né? Cargos técnicos. Então, imagina que às vezes você tem uma boa capacitação, você tem um bom currículo, mas você não soube posicionar de maneira estrategicamente o seu currículo ou o seu LinkedIn, e aí você não é achado na rede. Ninguém te fala, olha,
viu seu perfil, né, tem interesse. Por quê? Falta ali um posicionamento estratégico. E, sobretudo, às vezes, a pessoa tem o que a gente chama de low profile, né? Nem tem LinkedIn, eu tenho 10 pessoas na rede, tem uma rede muito baixa. Então, a gente cria toda uma estratégia para trazer outras pessoas para a rede, trazer visibilidade e, sobretudo, uma estratégia de buscar a vaga certa para esse profissional, apresentar a vaga. E eu falo, no processo de Job Hunter, tem um diferencial porque esse candidato ele tem as indicações dele mesmo, da sua rede, ele tem a indicação do profissional Job Hunter ao seu favor, né? Hoje é um trabalho que eu avalio o candidato para fazer esse processo, não é um serviço oferecido para todo mundo, porque eu tenho que entender que aquele candidato vai ter uma boa visibilidade também dentro da minha rede, tem as capacidades para aquela posição que ele deseja, que ela deseja da melhor forma, né, para ser produtivo para ambos lados. Então, isso é essencial. E aí, é tudo muito pautado no posicionamento estratégico dentro da rede. Quando a gente fala LinkedIn, hoje tem 1 bilhão de usuários. Já a gente pensou? está falando em 2025. 1 bilhão. E é interessante, Elaine, porque aí a pessoa... seu LinkedIn tem que ter uma visão boa, né? Uma visibilidade interessante. Aí eu estava lembrando de um ditado que era muito usado: quem não é visto não é lembrado. Aí nós entendemos que quando você tem um LinkedIn mais elaborado, igual você falou, com mais visibilidade, com mais informação, as coisas mudam. Porque você vai ser visto e você vai ser lembrado. E a Madinhos, ela cuida dos LinkedIns aí da vida, hein? Contrata ela lá para te ajudar. Laine, como anda o mercado para oportunidades de trabalho remota? E eu acho muito interessante, até eu comentava com você, quando nós vemos alguma vaga, alguma disponibilidade lá para um cargo, a maioria deles hoje tem, né, que é remoto, que é semipresencial, e desde que a gente sabe que nos Estados Unidos sempre existiu esse tipo de trabalho, né? Verdade. O remoto, o semipresencial, enfim. Mas após a pandemia aqui, nós entramos nessa era também. Claro que foi por uma porta não confortável, mas acabamos que entramos. E nós vemos que hoje as empresas cada vez mais trabalham com essa possibilidade, né? O serviço híbrido mesmo. E como que você tem visto esse trabalho nos dias de hoje? Perfeito. Além de ser algo, eu digo, irreversível na questão profissional, que algumas empresas foram para o remoto e descobriram que sim, era possível continuar tendo bom resultado, boa produtividade, com uma redução de custo, né? De aluguel, despesas fixas, tendo uma operação muito eficiente no remoto e continuam, né? E é claro, a gente tem empresas que estão de maneira mais híbrida, né? Mas que às vezes ainda é muito leve, que é uma vez por semana, que é uma vez por mês. E quando a gente fala para as mulheres, né, que hoje tem a sua família ali, que querem estar no mercado de trabalho, mas também querem ver os seus filhos crescendo, querem olhar, tá fazendo a lição de casa, não tá? Olha o mercado remoto aí. É fantástico. Para atender de uma maneira mais carinhosa, mais humana com esses profissionais. Então, assim, existem ainda muitas oportunidades em diversas áreas. Claro, existem algumas áreas que a atuação remota não funciona, né? Sim. Mas o mercado como um todo tem ainda muitas posições. E para quem ali fala um outro idioma, tem ainda muitas possibilidades no mercado internacional. Hoje também atuo com o Hunt Internacional. A gente vê uma demanda enorme de outros países contratando brasileiros, pagando em dólar, pagando em euro. E hoje, olhando como está a situação da moeda Brasil, né, acaba sendo uma remuneração bem atraente, bem atrativa. Então, para você que tem esse desejo, é algo possível e, claro, depende muito do seu posicionamento, né? Uma das coisas que a gente tem hoje no LinkedIn,
A gente tem a possibilidade de ter um perfil em português e outro em inglês. E aí, você quer ser achado por uma empresa de fora, do exterior, mas você tem um perfil em inglês? Ah, não, eu só coloquei que eu falo inglês. E Como que vai achar? Porque a vaga vai estar em inglês. Pode ser que ache por algumas palavras que português e inglês está usando o mesmo termo, mas você precisa ter o seu perfil em inglês para você ser visto, para você achar naquela palavra. Então, é sobre isso. E não só falando também do profissional, mas o empresário também. Hoje é a única rede, falando de LinkedIn, e a gente pode falar com clareza que hoje o Brasil ele é o terceiro maior mercado no LinkedIn. Ele só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Então, imagina, a única rede que você pode achar as pessoas chaves, que você pode achar aquele por nome, o meu contato numa empresa de tal segmento, de tal setor, eu teria que falar com o supply chain, eu teria que falar com o DHO. Você consegue achar as pessoas na cadeira que elas estão. Então, assim, você está bem posicionado também como empresa, pode te trazer negócios para o seu mercado, né? Você pode ter tanto de conexões, de parceria, como de prospecção dentro da rede. Falo que é um oceano azul, né, para o posicionamento estratégico. E é interessante que o LinkedIn ele tem ali toda a sua história profissional e também faz com que tenha uma visibilidade para que você cresça realmente, para que você alcance outras oportunidades. E algumas vezes eu ouvi falar assim, não, deixa assim, aí fez um curso, coloca lá, não vai mudar nada. Muda sim. Estou estudando um novo idioma, coloca, não vai mudar. Muda sim. Porque tá aí você para dizer que muda, né, Laine? Sim. Porque quando você está ali exercendo a sua função, você procura os detalhezinhos, procura minuciosamente cada característica, cada curso, cada perfil mesmo de uma forma toda especial para você descobrir e encontrar aquele profissional que você está precisando, não é? Lu, até adicionando o que você falou, foi essencial de trazer a história, a bagagem para aquele perfil. Tem gente que pensa muito como é um currículo estático. E o LinkedIn está longe de ser apenas isso, né? Ele é uma rede social. Sim. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, o LinkedIn te fala como você está na rede. Exatamente. Existe um dado, uma métrica que chama SSI, que é o Social Selling Index, que ele fala como que é a sua pontuação na rede, o quão vendável está o seu perfil. Seja você um membro ali de uma empresa corporativa, ou seja você o dono do seu negócio, né? Como que você está posicionado na rede. E esse SSI, ele olha 4 pontos. Então, o primeiro deles é como que está a sua marca profissional? Ou seja, você tem preenchido lá a formação, certificado, você tem a área projeto, tem idiomas, é o máximo que você tiver, você preencher. Você tem feito isso? Então, aqui você pode ter até 25 pontos nesse item. Um outro é localizar as pessoas. Então, você tem aquele perfil bonito, mas você está localizando as pessoas que podem ser benéficas ali para a sua rede, para o seu negócio. Tem uma pontuação de até 25 pontos, localizar as pessoas. Tem uma outra que é oferecer insights. Será que você está compartilhando o seu conhecimento? Está colocando lá um artigo, está colocando uma publicação, né? Estive em tal evento, fiz tal curso. Você está dando visibilidade, você está aparecendo, como a Lu falou. Então, esse é um outro ponto que ele te dá até 25 pontos. E o último é o criar relacionamento. E o que é o criar relacionamento? Ele vai muito além, ele está vendo lá se você tem tais conexões, será que você está conversando com aquela pessoa, será que você deu um parabéns quando ela foi receber uma promoção, quando foi um aniversário, quando ela teve uma premiação. Você está criando realmente esses laços, mesmo que de uma forma... Interagir mesmo, né? Online, interagir. Então, isso monta o seu dado de SSI. E quanto maior for o seu índice, você vai aparecer primeiro na busca. Aí
igual quando a gente vai num buscador simples como o Google e você fala, olha, eu quero comprar um copo de cristal. Você coloca lá, vai vir várias páginas, né, Lu? Qual é a tendência? A gente olhar... Quem está em evidência. Quem está em evidência, os primeiros. Então, para o seu perfil aparecer em primeiro e ele ser visto, você tem que cuidar do perfil. E você falando isso, eu estava pensando, nós vamos jantar num lugar diferente, posta lá no Insta. Vai viajar, estou viajando, posta lá no Insta. E o LinkedIn, ele tem que ser alimentado dessa forma. Eu fiz um curso, vou compartilhar. Olha, tal pessoa está fazendo aniversário, tal pessoa foi promovida, vou parabenizar. E eu vou dizer para vocês que muitas coisas eu aprendi hoje, viu? E eu tenho certeza que depois do programa de hoje, nós vamos sair vendo o LinkedIn de outra forma. Vai ser o nosso Instagram profissional. A gente vai querer ali, eu estar cuidando dele o tempo todo, não é não, amor? Elaine? Exato, com certeza. E fazendo ações intencionais, né, para o seu LinkedIn ser visto, e eu digo, existe um mar de oportunidades, existem vagas que nem são postadas na rede. Sim. Vagas mais estratégicas. Então, aqui, elas não são postadas na rede, mas como que o recrutador acha, Elaine? Pela busca. Será que você tem a palavra-chave daquele cargo que você deseja? Será que tem na sua descrição? Será que tem um sobre bem desenhado? Eu falo, são até pontos pequenos. Tem um campo lá que são competências. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma competência determinada. Vamos falar ali, atendimento ao cliente, vendas, prospecção. Ela tem tudo isso, está na descrição, mas não está na competência. Pronto. No campo competência. Aí ela se inscreve na vaga. A vaga tem lá 100 pessoas já inscritas em um dia na vaga. O recrutador muitas vezes vai ver, eu quero olhar só quem tem 100% das competências. Mas a pessoa não foi lá no campo competência incluiu. Não vai encontrar. Nem chegou na mão do recrutador o perfil dela, o currículo, porque ela não fez essa otimização de perfil. E aí ela não é chamada. Ela fala, nossa, mas eu me inscrevo para tantas vagas e não sou chamado. Lu, posso contar de um case muito bacana? Pode, claro. E até já puxando aqui que a gente vai dar presente, né? Sim. Eu ia falar disso agora de novo. Para os nossos ouvintes. Pode já dar o spoiler? Pode, contar? Fica à vontade, Elaine. Então, você que está aqui com a gente, que já ficou assim super curioso, qual que é meu SSI no LinkedIn, como que eu posso melhorar, a gente vai presentear você com uma sessão de LinkedIn atraente, ou para carreira, ou para negócios, de acordo com o seu perfil. A produção vai colocar aqui um QR Code. Sim. E por esse QR Code você entra em contato com a minha equipe e você vai poder agendar essa consultoria online, gratuita, para a gente ajudar você a se destacar no LinkedIn. Que presentão. E Lu, uma das pessoas que fez uma consultoria como essa era uma pessoa que estava fora do mercado de trabalho, a gente já fala 50 a mais de idade, estava em busca ali de uma recolocação, fez essa consultoria, colocou tudo em prática que ele ouviu e passaram alguns dias, eu recebi um feedback maravilhoso. Falei, Elaine, acabei de ser contratado, estou sendo coordenadora aqui numa empresa que está bem em evidência ali no comércio, né? No comércio online aqui no Brasil, e alcançou a vaga de coordenadora. Eu fiquei muito feliz, né? Porque colocou em prática e teve esse baita resultado. Por quê? Posicionamento estratégico, uma boa foto, uma boa descrição, um currículo renovado. E depois de 3 meses dessa comemoração, eu recebo uma nova mensagem desse profissional. Jura? E aí? E aí ele falou assim, Elaine, tem uma novidade que eu acho que você vai ficar feliz de saber. Olha, depois que eu mexi no meu currículo, continuei usando a rede ativamente, mas com todas as indicações que você deu, 3 meses depois, uma multinacional francesa entrou em contato comigo, falou que precisava de alguém com o meu perfil. Uau! Eu iniciei esse processo seletivo e estou iniciando hoje nessa empresa.
Então, assim, foi uma alegria só, né? De você Sim, saber com certeza. que as pessoas estão trabalhando de forma estratégica no perfil e logrando êxito. Porque também não Nesse adianta objetivo. eu buscar a Elaine, eu buscar aprendizado e não me posicionar. Se eu busco tudo isso, alguma coisa precisa mudar na minha vida. E que seja o meu posicionamento. E olha só que testemunho fantástico. Laine, nós estamos chegando ao final. Passa rapidinho, né? Verdade. Aí, agora nós vamos, nessa última pergunta, nós vamos falar da Elaine, serva do Senhor. A Elaine cristã. A Elaine MCA. E aí fala, como equilibrar a ambição profissional, vida pessoal e vida com Deus? Ótima pergunta. Hoje eu falo que eu exerço muito das minhas habilidades de maneira voluntária, né? O MCA é um ministério que eu dou essa minha parte voluntária Glória de a Deus. ensino. Então, já dei aula desde os pequenininhos, ali 4 aninhos, até os 12, 13 anos de idade. Eu tenho atuado nessa frente de ministrar aulas desde os meus 18 anos. E amo as crianças, adolescentes, gosto muito. Falo que pude também aplicar muito dessa parte mais didática da carreira, né? Embora eu tenha feito a tecnologia, gestão de projetos, eu fiz letras também. E amo ensinar. Ai, que né? fofa. É uma bênção. E eu falo, quando você faz algo com amor, primeira coisa, aquilo te faz bem. Então, se você hoje trabalha em algo e você sente que isso não te preenche, que você sente que não é aquilo, talvez você está no lugar errado, talvez você tem que transitar de carreira. Né? E eu falo, para as coisas serem sustentáveis, tem que ter o equilíbrio. Sim. Né? Tudo que é demais, tem alguma coisa aí que está legal. Então, você tem que ter tempo para você, tempo para cuidar do seu lado espiritual, né? Você está tendo um tempo para você ler a palavra, para você cuidar do seu lado espiritual. Hoje, para mim, isso eu não abro mão. São as primeiras coisas do meu dia. Fazer ali o meu devocional, Glória a Deus por a isso. minha oração. Depois começa a minha agenda. Aí tem o cuidado do corpo físico, que é importante, né? Caminha junto. O lado profissional, a família e o trabalho. E tem que ser de maneira equilibrada. Porque senão você coloca muito esforço em uma área, vamos citar aqui a profissional, Sim. e às vezes você cresce, e quando você chega no topo daquela montanha onde você queria chegar, você olha para trás, cadê a minha família? Já Onde não estão tem, os meus filhos? os filhos, a saúde, Sim. o seu espiritual. Então, aí você vai ver que não valeu a pena essa caminhada. Então, você precisa equilibrar e amar a jornada. Glória O a caminho Deus por tem isso. que ser feliz, né? Até- Tem que ser abundante. Até porque a palavra nos ensina que devemos ser temperados. E temperados é na medida certa. Verdade. Porque não adianta nada você subir muito numa área e esquecer da outra. Porque se você se doar muito, demais, né? Demais, demasiado em alguma área, a outra vai falhar, vai fracassar. Então, isso que você falou é de extrema importância, que nós saibamos dosar, né? Saibamos dividir. É claro que sempre haverá prioridade, que é o Senhor nosso Deus e a nossa família, sempre. Mas as demais também precisam da nossa atenção. Senão, a gente vai ficar parado no mercado de trabalho. Todo mundo vai chegar na linha de chegada e nós vamos ficar aqui atrás, patinando. Então, buscando Deus em primeiro lugar, as demais serão acrescentadas. Mas nem por isso devemos deixar de dar atenção para as outras áreas da nossa vida, não é? Exato. Ai, como foi gostoso te receber aqui. Só Deixa uma gratidão. palavrinha final lá para os nossos Gratidão. telespectadores. Para as nossas mulheres maravilhosas, que vocês possam, após esse episódio, também refletir ali em Provérbios 31, onde fala da mulher sábia e saber ali das habilidades, né? De todas essas habilidades que a palavra traz da mulher sábia, quais ainda eu preciso desenvolver, quais eu vou colocar ali na minha meta para trabalhar isso daqui.
e chegar até o ponto. E saiba, procure ajuda no que você não tem conhecimento, busque alguém que já passou nesse caminho para te ajudar a chegar lá. Eu falo, quando a gente dá a mão e ajuda o outro, a gente chega mais rápido, porque ele já passou por aquele caminho. Então, conte também comigo, eu quero deixar com muito carinho esse presente aí para vocês e que seja bênção na sua vida, na sua carreira e na sua família. Amém. Deus Gratidão aqui por me receber, Lu. Sou eu que estou imensamente grata. Uma delícia te ouvir. Que o Senhor continue abençoando sua família, seu esposo, seus filhos, sua vida profissional. Que você continue abençoando outras pessoas através da sua vida, porque você contou, não deu tempo hoje, não é? Que muitas vezes ali, mesmo no lado profissional, Deus te usa para abençoar outras vidas. Amém. E que a sua jornada seja longa, abençoada e feliz. Amém. Gratidão. Repleta das bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Amadinhos, amadinhas, estamos chegando ao final de mais um programa Conexão Feminina, do nosso quadro Papo de Mulher. E a palavra de hoje é Eclesiastes 3. Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E eu não sei como está a sua vida hoje, mas a palavra do Senhor nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Se você acreditar que hoje é tempo de você investir na sua vida profissional, vá em frente. Temos profissionais como a Laine, que esteve aqui conosco hoje, que pode te ajudar. Se você achar que ainda precisa esperar mais um pouquinho, dar mais atenção para a sua família, para o seu lar, para o seu ministério, o tempo é de Deus e Ele vai te direcionar. Esse mês, no dia 1º, nós comemoramos o Dia do Trabalhador. E no último dia 11, nós comemoramos o Dia das Mães. E meu beijinho especial de hoje vai para minha mãe. Eu quero mandar um beijo muito especial para minha mãe, a diaconisa Luzia, lá da Promessa Votorantim, que desde sempre tem trabalhado com afinco na obra do Senhor, cuidado da família com amor. E Laine, é interessante porque minha mãe, ela aposentou como funcionária pública. E eu sei que ela chegou onde ela chegou se profissionalizando, fazendo cursos. E ela é um exemplo que buscar conhecimento na vida profissional dá muito certo. Mãe, um beijo muito especial. Que você continue sendo abençoada, cheia de saúde. E nesse dia, o meu beijinho especial é todo para você. Te amo muito. E para as nossas amadinhas e amadinhos, quero te convidar na próxima semana a estar novamente nos assistindo no Conexão Feminina. O quadro da semana que vem será Mães Intercessoras com a missionária Vilma. Não percam, porque é sempre bênção gigantesca para as nossas vidas. E eu te espero no nosso próximo Papo de Mulher. Um beijinho e até o próximo.